Está começando mais um Totalmente Mãe. Hoje nós falaremos sobre emergência, quando levar ou não o seu filho. Conversaremos também sobre alimentação e o seu desenvolvimento na fala. E endometriose, você já ouviu falar? Essa doença acomete várias mulheres. Fica ligadinho que o programa está só começando. Eu estou aqui no Polegar com a Rafaela, ela que é mãe da Maria e do Lucas, eles dois que estudam aqui no Polegar há 5 anos. E a gente vai ouvir dela suas opiniões sobre essa escola que é maravilhosa, né, Rafaela? Você como mãe e eu como mãe da escola, a gente sabe tudo que o Polegar representa pra gente e pros filhos da gente. Quero saber de você, como que foi o desenvolvimento dos seus filhos, dos dois, em todo esse tempo que eles estudam aqui na escola? Eles estão se desenvolvendo de uma forma maravilhosa. Tanto a Maria quanto o Lucas, eles estudam em tempo integral e esse desenvolvimento associado ao uso do inglês no cotidiano, eles contam histórias em inglês, chegam em casa muito motivados com o projeto da Ciranda da Leitura. Não é só, a escola não trabalha só a parte assim, da exposição, né? Dos professores, tem uma interação muito grande com os alunos e eles, através das histórias, eles participam e eles contam a parte deles também, a forma que eles enxergam, o que eles leem, o que eles vivenciam. É muito maravilhoso. Não, e eu posso falar isso de cadeira, né, gente? Porque o Polegar, ele trabalha esse lúdico de uma forma completamente diferente. Isso acaba motivando os filhos da gente e acabam gerando histórias cada dia melhores e mais marcantes pra gente. E com certeza você tem alguma história para contar pra gente dos seus filhos, né? Então, são vários os momentos, né, que eles participam, que eles interagem. Um momento assim que marcou muito a nossa história na escola foi ano passado, que foi a formatura de Maria do 3º período. E ela foi a oradora da turma, então ela leu um texto assim, bem difícil, assim, um texto grande e difícil, e ela se colocou assim, junto dos colegas, teve uma encenação assim, teatral, música, foi um momento assim, inesquecível. Gente, ó, e opiniões como essas de mães, e agora você vai ver também a opinião da Maria Luísa, dando o depoimento dela sobre o Polegar. Para uma pessoa é o conhecimento. O Polegar, eu acho que ele pode ensinar isso para você desde quando você é pequenininho. Para mim, foi que ele me ensinou. Eu gosto da maneira que as professoras ensinam pra gente, da maneira que elas dão atenção pra gente. Eu também gosto do OLEC, para quem não entende muito matemática. Tem um aluno que está com muita dificuldade naquilo, a professora, ela para a aula e ensina. E a gente entende isso de uma forma muito legal, de uma forma que elas querem que a gente aprenda assim. Porque é como se nós fôssemos uma estrela. E cada vez que a gente entende, nosso brilho vai aumentando cada vez mais e mais. I love you, Polegar. Pessoal, hoje o assunto é desenvolvimento da fala. Muita gente não sabe que os alimentos são grandes responsáveis nesse sentido. E ninguém melhor que ela, Railane Figueira, para explicar para a gente como acontece isso no organismo da gente, né, Railane? Por que, na verdade, que essa parte de alimentação interfere diretamente no desenvolvimento da fala das crianças? As crianças, elas desenvolvem um movimento involuntário assim que elas nascem.
E esse movimento é o movimento de sucção e deglutição associado à respiração. Então, o bebê já nasce com esses movimentos formados, mas ele precisa estimular toda a musculatura da face e também a mandíbula, para ele desenvolver isso. E aí, aquela criança que é amamentada no peito, ela tem uma forma de sucção um pouco diferente da criança que usa mamadeira. Isso. Então essa criança, ela suga com mais força, porque ela guarda o leite na bochecha para depois ela deglutir. Então isso já é um estímulo para ela ter essa musculatura um pouco mais forte e ter esse desenvolvimento. Logo depois, a partir dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar para essa criança, a consistência e a textura dos alimentos vai influenciar e muito nessa movimentação e nesse estímulo muscular. Aí a criança vai aprender a fazer movimentos circulatórios, movimento de deglutição, e isso aos poucos vai desenvolvendo a criança para ela poder começar a emitir os sons de sílabas e depois as palavras. Quando a criança não tem essa consistência exata de cada alimento, ela vai ter essa dificuldade. Então, isso pode ser um retardo para o desenvolvimento da fala, e isso pode ir até os 5 anos de idade. Então acaba que a criança pode ter esse problema e os pais não associam a importância da alimentação, da consistência correta, junto com o desenvolvimento da fala. Isso é interessante você falar, Railane, porque antigamente isso acontecia muito, de dar a comida em forma de papinha, de sopa, né? Hoje eu acho que esse pensamento está sendo assim, mais mitigado, são difíceis os pais oferecerem nessa consistência. Mas então assim, qual que é a consistência ideal para cada tipo de alimento? Porque a gente sabe, né? Tem criança que já nasce dentinho cedo, tem criança que nasce dentinho tarde. Então, logo no início, a partir dos 6 meses, a gente já inicia como se fosse uma papinha mais amassada no garfo. Nunca pode ser um purê muito amassado e nem batido no liquidificador, porque senão você facilita para a criança. E aí corre o risco de você não desenvolver o movimento da língua e essa criança pode engasgar. Então ela vai ter mais esse risco ainda. Quanto mais você deixar para depois a consistência, mais problemas você vai gerar nessa criança. Então você facilita no início, mas você pode ter problemas futuros. A outra coisa é que a criança com 9 meses, ela já tem que comer a consistência da família. Então ela já tem que aprender a abocanhar, a mastigar, ela já tem que fazer o movimento circulatório. Então a gente tem que começar com os alimentos amassados no garfo. Depois de amassados, eu começo a dar eles mais inteiros para a criança, em pedaços maiores. E depois de pedaços maiores, a gente já começa a oferecer os grãos, os cereais. E aí a carne também, a consistência sempre mais durinha, para ele ter o trabalho de mastigar. E aí isso vai fazer com que a criança tenha força na mandíbula, força nessa musculatura, e ela vai aprender a comer de tudo. E você não vai ter problema no desenvolvimento da fala. Outro problema também que a gente tem, que é muito sério, é o desenvolvimento da recusa alimentar, que isso começa a acontecer a partir de 2 anos. Porque o pai e a mãe, ele domina a alimentação do filho até 2 anos. E a partir de 2 anos ele não faz isso mais. Quando a criança não desenvolve essa musculatura e ela não sabe fazer esses movimentos, a criança tem a dificuldade de comer. Então a criança vai começar a recusar o alimento e o pai vai achar o quê? Ah, não está comendo porque ele não quer, porque ele não gosta. Mas não é isso, é porque ele sente dor e ele não sabe movimentar. Ou aquelas crianças que ficam com o alimento por muito tempo na boca e você fica engole, engole, e a criança nunca engole o alimento. Mas é porque ela tem essa dificuldade que foi desde o início da introdução errada. Isso é muito bom e muito interessante comentar, né, Railane? Porque assim, é difícil. A gente acha que o movimento da fala, ele é natural, mas existe toda uma musculatura que trabalha esse movimento nosso. E como a criança ela também não sabe, tudo para ela é novo, ela precisa trabalhar isso, né? E fortalecendo essa musculatura, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. E é importante para os pais procurar o quanto antes, ir numa nutricionista para saber a consistência certa e qual a quantidade de alimento adequado que você tem que oferecer. Porque depois a criança chega com 5 anos e aí você pode gerar uma desnutrição ou a criança só vai gostar dos alimentos. Tem crianças com 5 anos que só ingerem alimentos líquidos ou amassados ainda. E você vai desenvolver um problema
cada vez vai ficando pior e você não vai conseguir consertar isso depois. Aí vai precisar da ajuda da fonoaudióloga. Gente, então olha aí, ó, palavra de especialista, Railane Figueira, ela que está explicando pra gente tudo sobre como os alimentos são capazes de contribuir aí no desenvolvimento da fala. Eu vou ficando por aqui e no próximo bloco tem mais Totalmente Mãe.